Sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, empreendedorismo, intraempreendedorismo. E hoje, Pedro Feliz Filizola, temos aqui no nosso podcast um convidado internacional. Nós estamos ficando chique, cara. Nosso podcast tá massa, hein? Rompendo barreiras. Rompendo barreiras. Ó, aqui no Brasil nós já tivemos Guilherme Benchimol, Primo Rico, Flávio Augusto, grandes celebridades. Agora a primeira international que está aqui conosco, mas falando português, um francês que está aqui no nosso podcast hoje. Mas Cyril, eu vou pedir para que você se apresente, né? Você que lidera toda, né, a estratégia de retail, mídia, tecnologia e tudo mais da Unlimitail, que eu não sei se eu falei certo, tá, Cyril? Depois você me corrige. Você falou de uma forma maravilhosa, olha. Gustavo, Pedro, obrigado. Você conta um pouquinho, mas primeiro, a curiosidade que a gente tem aqui, que a gente gosta muito de saber é, primeiro, como é que você veio parar no Brasil? Você que já trabalhou no mercado super legal, sexy pra caramba, que todo mundo gosta, eu amo, que é o mercado de games, né, em Paris. E aí você veio pro Brasil para entrar em outros negócios, né, com Carrefour e tudo mais. Você vai contar um pouquinho dessa história. Mas como é que você veio parar aqui, Cyril? Seja bem-vindo. Olha, obrigado, gente. Eu não sei por onde começar, porque você veio, jogou uns nomes aí que são peso pesado, né? A turma do Mike Tyson ali. Eu não sei se eu tô nessa categoria na hora de subir no ringue. Porém, estrangeiro eu sou. Não tenho documento brasileiro, eu não nasci no Brasil, meus pais são franceses. E como é que eu cheguei aqui? Olha, uma jornada complicada. É uma jornada super pessoal. Eu tô aqui na Unlimitail faz um pouco menos de 11 meses. Então eu voltei pro Brasil 11 meses atrás. E como vocês estão vendo, eu não peguei esse sotaque não. Nos últimos meses, eu cresci no Rio. Tá? Eu sou um francês carioca de coração. Cresci no Rio, meu pai veio, a L'Oréal trouxe ele para cá nos anos 70 e eu tive uma infância fantástica, maravilhosa no Brasil. Olha isso. Com 13 anos, já que essa conversa aqui é mais pessoal, com 13 anos meus pais se separaram, eu voltei para a França, meu pai ficou aqui, enfim. E desde então eu passei uma vida em Paris, sempre com vínculo forte com o Brasil, né? O pai aqui, eu acabei casando com uma mineira, de Uberaba. Tenho dois filhos. Eu sou de Araguari, viu, Cyril? Pois é, cara, eu já pesquisei. Triângulo Mineiro ali. Já fui atrás da informação. Eu conheci, então, uma brasileira na França, tenho 2 filhos que são franco-brasileiros, então, como é que eu acabei aqui? A história, para responder essa pergunta, é... Mas peraí, antes de você voltar para cá, você lá em Paris... foi parar na Ubisoft, que é uma grande desenvolvedora de games, que eu adoro. Por acaso, sou apaixonado aqui. Cara, eu passei uns 10 anos mexendo com videogame depois de formado em administração de empresa. Como foi um pouco por acaso, era 1999, tinha dinheiro caindo do céu naquela época, né? Qualquer coisa que estava escrito internet tinha dinheiro que caía em cima. E eu me formei em administração com foco mais em empreendedorismo e finança de mercado, que eu gostava de matemática, achava mais fácil, e então foi mais o que eu estudei, estagiei lá dentro e tal, mas não me empolguei, achava que faltava, pelo menos para mim, não trazia o sentido que eu queria. E olha, um pouco por acaso eu encontrei com um cara, um cabeludo, cabelo bem grande, o cara desenvolvia game, fazia motor 3D, etc. Eu não entendia nada. Quer dizer, jogava muito, né? Era bom de FIFA, como qualquer cara que estuda administração de empresa. E cruzei com esse cara e pouco a pouco ele me levou. Eu falei, cara, eu marquei uma entrevista aqui com uma mulher de um fundo de investimento, me ajuda a fazer um PowerPoint de uma e de outra. Fui andando, ajudei ele, acabei indo na reunião. E a gente acabou achando dinheiro e a gente montou um estúdio de game. A gente fez videogame para
Caramba! celulares, etc., na época, e foi assim que eu comecei minha jornada profissional. Olha, bom, acabou que depois da a bolha estourar, ficou mais difícil achar dinheiro. Mas foi uma experiência curta, mas foi boa, e eu decidi ficar nesse ramo. Então eu fiquei nessa e comecei primeiro trabalhando dentro da época, na época era Vivendi Universal, Hum, que tinha uma parte de game pesada, e eu trabalhei pela Blizzard Entertainment na época. Eles estavam, basicamente, o time de desenvolvedores estava na Califórnia, no sul de Los Angeles, e eu tocava a parte de marketing na zona europeia. Então foi assim que começou. E depois de um certo tempo, a, a- a minha mineira, na época, hoje eu já separei uns anos atrás, mas continuo adorando a mãe dos meus filhos. E na época ela também trabalhava na L'Oréal. Um dia volta para casa e fala assim: cansei dessa vida corporativa, você não quer viajar, não? Olha, eu não sei o que que deu, foi uma garrafa de vinho, foi a segunda, e, e no dia seguinte a gente foi ver cada um seu chefe e pedimos demissão. Fomos comprar lá na Decathlon uma mochila cada um e viajamos por um ano. É, Na minha volta, eu continuava gostando de videogame e fui conversar com o time da Ubisoft. E eu entrei na Ubisoft primeiro para tocar o que na época era Ubi.com. Basicamente era uma empresa que eles tinham montado para tentar surfar essa onda de internet nos mercados, né? E estava agregando conteúdo de MMORPG, né? Bom, acabou que fechou muito rápido e eu evoluí lá dentro, criei uma área de marketing digital na Zona Europa e pouco a pouco fui evoluindo, trabalhando mais com os times de desenvolvedores e acabei trabalhando realmente mais na área de dev, depois nossa. de uns 3 anos, tocando lá a estratégia digital da empresa, que é super legal, porque videogame é uma área onde digital tem tudo quanto é lado, né? Tem conexão de players para jogar junto, tem e-commerce, tem não é retail media, mas tem mídia, né? Você pode vender espaço dentro do jogo, tem espaço que é vendido, aliás, em tempo real, da mesma forma que você pode encontrar hoje em dia com a SCP na internet, etc. E eu fiz essa coisa durante fiquei lá uns 6 anos, mais ou menos. Acabou que a minha conta no videogame foi uns 10 anos. Até chegou um dia onde eu, cara, tava a fim de voltar a essa ideia de criar uma empresa e tal. E eu saí de lá para montar uma empresa que chama Lucky Cart. Antes disso, a gente estava falando de FIFA, é mais uma historinha, né? Mas no meio do caminho, a Electronic Arts me chamou, me convidou para ter uma conversa para ir tocar, ser produtor do time que faz o FIFA lá em Vancouver. Caramba! Que Acabou, isso. acabou não rolando, Meu Deus. Aham. família, tinha criança muito pequena, etc. Mas enfim, quase fui desenvolver o jogo que consumiu bastante tempo meu durante os meus estudos. É, então, eu fui e acabei largando, montei essa empresa que chama Lucky Card. No início era uma ideia de aproveitar uma mudança do direito europeu que permitia fazer uma loteria com obrigação de compra. Que até lá você não podia atrelar uma compra com uma loteria. Só que a lei mudou e isso permitiu que a gente inventasse outra forma de promoção, que no nosso caso a gente chamou de promoção aleatória, e por isso esse nome de Lucky Card, onde em vez de você varejista, né, digital, e-commerce, oferecer, por exemplo, 10% de desconto vendendo uma televisão, você vai oferecer uma chance em 10 de ganhar a televisão que você está pagando por 100% do preço. O custo para o varejista é o mesmo, 10%, só que a experiência para o consumidor é radicalmente diferente, né? Em vez de você tentar buscar um preço, você vai buscar o produto de graça e essa emoção que vem, né, na hora de você jogar. Então o sistema ele basicamente recebia toda a transação dos e-commerce que estavam conectados na gente e depois de você comprar, na página de confirmação de compra aparecia um jogo com 1000 formatos diferentes que realmente transformava o e-commerce num Las Vegas, onde você tinha essa experiência de poder ganhar tal. E essa Que empresa foi legal. evoluindo pouco a pouco e se transformou numa empresa que fazia AI em cima de promoções para o varejo alimentar. Por mil motivos, ela começou a evoluir assim e pouco a pouco a gente foi começar a trabalhar com os varejistas, né, na França, que são Auchan, Leclerc, obviamente Carrefour,
Isso numa época que AI não era ainda o que é hoje, né? Não, a gente não chamava assim, né? Essa palavra não Aham, existia, né? A gente aham. falava de algoritmo, Machine learning. de machine learning, mas AI não tinha essa onda toda, não, né? A gente realmente. A lógica atrás continua sendo a mesma, né? Só a escala mudou. Então, o sistema, basicamente, ele desenvolvia predições, né, para entender que forma de promoção seria e que valor de promoção seria o mais atrativo para cada cliente comprando comida de uma forma ou de outra online nos diferentes varejistas alimentares. E como é que isso funciona? Basicamente, você está entre a indústria, as Coca-Cola, Procter Gamble, L'Oréal da vida, Unilever, e do outro lado, o varejista. A indústria financia a promoção e o varejista traz os dados e a gente no meio estava tentando valorizar isso. A coisa foi crescendo, a gente conseguiu assinar lá os 5 maiores varejistas da França, que é uma indústria muito mais concentrada que aqui no Brasil, onde você tem 150 varejistas, né, muita empresa de família, regional, etc., e poucos players muito grandes, como Carrefour Açaí, por exemplo. Então, lá é muito concentrado, a gente acabou assinando os 5, e a empresa foi crescendo, 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 só que com a dificuldade de estar exprimido entre um gigante que sabe comprar e um gigante que não gosta de pagar caro. Então, uma Coca-Cola, por exemplo, na época. Então a gente crescia, mas o negócio em si, né, que interessa, que é a margem, estava meio Apertado. apertada. E Uhum. depois de 8 anos eu estava cansado, né, várias rodadas de fundo de investimento e tal, e eu estava afim de ver outra coisa e meio que por acaso uma headhunter me liga e me fala, cara, você está interessado em assumir frente de produto digital, Customer Experience do Carrefour na França? Eu falei, quero conversar. Acho interessante. E acabei sentando com eles. No momento interessante que o Alexandre Bompard, que é o CEO do grupo até hoje, tinha chegado pouco tempo atrás, realmente estava querendo investir na frente digital e tinha muitos recursos, né, para a gente desenvolver uma experiência bem bacana digital ali. E o número já era interessante, né? Já era o e-commerce do Carrefour na França naquela época já estava faturando na casa de 1,5 bi de euro, alguma coisa assim, ou Caramba. seja, já era uma empresa grande, era um dos 15 maiores sites em termos de audiência na França, então eu achei o desafio bacana, acho que era o momento certo para mim e eu decidi partir para uma aventura diferente. Foi assim que eu entrei no Grupo Carrefour. Isso uns 6, 7 anos atrás, isso na França. Eu fiquei lá 2 anos, passei pela pandemia, que, bom, para qualquer pessoa que trabalhou com varejo alimentar sabe que pandemia foi uma loucura absoluta. De um dia para o outro, a audiência subiu, multiplicou por 5, a quantidade de pedidos explodiu, Nossa, mesmo. os sistemas todos quebraram, porque nada foi construído pensando que. Preparado, né, para essa demanda, né? Não, e se fosse só a demanda, é assim, tipo, a maior loucura é você prever o seu estoque quando você vai entregar. Quando você tem uma demanda de 1 ou de 100, qualquer que seja o número, o índice, você sabe que 3 dias de estoque, o cara vai encomendar, você vai entregar em 3 dias no máximo. Quando a demanda passa para 5, aí você não tem capacidade de entrega, porque além da demanda subir, os seus recursos humanos, né, no CD, por exemplo, Não metade, suporto. metade do time não vem É mais, tá com limitado. medo. Verdade. Então é um absurdo. Então, em vez de vender em 3 dias, você está vendendo para daqui 2 semanas, 3 semanas, para entregar em 3 semanas. E a galera ia comprar, porque estava com fome, estava com medo e tal. E então os sistemas todos quebraram. Foi assim, uma experiência fantástica, muito interessante, de você entender a que ponto metodologia ágil, nessas horas, te salva. Porque o Uhum. time, você consegue, de um dia para o outro, mudar o foco do time. Cada time, cada pizza team ali consegue repriorizar o trabalho e entregar, e é uma coisa que foi fantástica, né? Se a gente tivesse funcionando como 10, 15 anos atrás, aquilo lá teria sido Hum. um horror. Mas não foi. Foi gostoso, eu adorei. E nessa conversa, alguém que ali dentro do Carrefour assumia, na época, a área de pagamentos, né? Ou seja, aqui no Brasil a gente compararia com uma Cielo, uma Rede, uma Pag, etc., dentro do grupo, falou assim, cara, a gente está tirando essa parte do grupo Carrefour, vai entrar um investidor que vai pegar o controle da empresa e a gente está querendo
olhar para o Brasil, onde o Carrefour é grande e a gente enxerga uma oportunidade. Essa história que eu falei no início, né, da minha vida, eu quando eu fui embora do Brasil não queria, gente, e sempre foi uma coisa que ficou por aqui. Cara, eu falei, quer saber, não vai aparecer oportunidade assim todo santo dia, vou pular para cima e vamos ver. E foi assim que, durante a pandemia, eu comecei a passar minha vida dentro de um avião, 15 dias aqui, 15 dias lá, tal. E durante 1 ano e meio a gente tentou ver como desenvolver esse negócio. Andamos bastante, chegamos até a fazer um bid em cima de uma empresa, que obviamente por motivos assim que vocês entendem, eu não posso dizer o nome, mas a gente realmente quis ter uma adquirente, montar um negócio aqui e acabamos decidindo que o mercado brasileiro era muito competitivo aqui. A quantidade de adquirente e subadquirente que tem no Brasil é um número absurdo quando você compara esse mercado com o que acontece na Europa. Então a gente decidiu fazer outra coisa. Eu voltei para a França, onde tenho meus filhos, e por uns 2 anos eu fiquei com essa ideia de querer voltar para cá. Então eu não procurei mais um trabalho. Eu meio que entrei numa lógica mais de consultoria ad hoc, tentando ajudar projetos aqui e ali, e mantendo essa ideia de algum momento, quando uma oportunidade aparecer, obviamente fui tentando criar essa oportunidade, eu volto para o Brasil. E foi assim que eu apareci de volta dentro da Limiteu, as conversas se criaram, e a Limiteu era ainda bem nova, né? Ela tem o quê? 1 ano e 2 anos, mais ou menos, em breve vai ter 2 anos, é uma ideia que nasceu 2 anos e meio atrás. E o Alexis, que é o CEO do grupo, o Alexis Marcon, eu já conhecia ele, né, da época do Carrefour, porque ele era o cara que já estava lá montando um time para vender ads dentro do e-commerce, etc., dentro do Carrefour. Só que a gente teve uma conversa super bacana. Ele falou, cara, o Brasil é complicado, não entendo, a cultura é diferente, o mercado é diferente. Você não quer me ajudar? Eu falei, cara, pô, óbvio que eu quero, né? E, bom, conversa vai, conversa vem. Em junho do ano passado eu peguei avião, voltei para cá e desde então estou aqui desenvolvendo essa empresinha aqui no Consegui Brasil. até feliz antes de você entrar aí, assim, conta um pouquinho da Limitail, de onde surgiu também um pouco dessa ideia, porque ela é uma joint venture, né? Uhum. Carrefour e Publicis. Publicis é um grande grupo de comunicação, publicidade e tudo mais. O Carrefour é um grande varejista. E aí veio de onde? Assim, veio do Carrefour a ideia ou veio da Publicis? Ou foi um negócio meio... A Publicis já era a Cara, agência do Carrefour? Conta um pouco de a como é que foi a Publicis, concepção desse a negócio. Publicis é a agência do Carrefour, né? A Aham. agência referente do grupo. Global, né? Faz muito tempo que eles trabalham juntos, né? Que o Grupo Carrefour e o Grupo Publicis são parceiros de longo prazo. E tem duas respostas, né? Tem aquela resposta racional. Pô, de um lado tem ativos em retail, do outro lado tem ativos em mídia. Tem uma onda que a gente começa a ver crescendo bastante, que seja na China ou nos Estados Unidos, com formas diferentes. Óbvio que um dos maiores varejistas do mundo vai começar a pensar em como valorizar melhor esses ativos. A lógica foi trazer competências dos dois lados, ativos dos dois lados, o Grupo Carrefour trazendo todos os seus ativos digitais em loja, dentro da Animiteu, a Publicis trazendo força, dinheiro e tecnologia, inclusive a Citrus, né, que nos permite fazer muita coisa digital, e juntando esses ativos nos mercados, nos territórios onde o Carrefour atua. Essa é a história, vamos dizer, que você encontra no jornal, que é sério, né? A história Isso. mais legal que eu acho, que também faz parte, porque negócio, antes de qualquer coisa, são pessoas, né? A realidade é que o CEO dos dois grupos se conhecem bem, jogam tênis, acho que quase todo domingo, e, bom, as coisas se decidiram na base também da amizade. E eu acho que é a parte Legal. legal do Que negócio, né? legal. Não existe negócio sem pessoas, né? E é assim que essa ideia, eu acho que nasceu pouco a pouco e foi crescendo. Aí, o mais legal é que aqui no Samba Talks a gente traz histórias dos bastidores, né, Gusti? É Que a gente não isso. consegue ler no História da vida jornal, na real. revista. É isso aí. Ô, Cirilo, A cara, ideia é essa, né? não, muito legal a sua história. E algumas curiosidades aqui, cara, que eu preciso
comentar. Primeiro é que eu tenho uma memória afetiva com o Carrefour, porque eu sou aqui de Belo Horizonte e eu morava em Santa Teresa com os meus pais. O programa de domingo era ir pro Carrefour do BH Shopping, que lá era Mega Store. Então a gente saía, fazia aquela compra do mês, e minha mãe perdia do meu pai ficava puto, e eu queria brinquedo, e minha mãe moldou meu caráter não dando brinquedo para mim. Então, assim, é legal lembrar, você foi falando, foi passando um filme aqui na minha cabeça. E a segunda, que é interessante também, é que eu só conheço o Gustavo por conta de games. Porque a Samba lá atrás começou como uma revendedora de joguinhos para celular. Nossa. E foi onde eu, com 19 anos, barriga verde, comecei. O Gustavo olhou para mim, eu era alfabetizado, tinha todos os dentes. Ele me chamou para trabalhar com ele. Então a gente começou essa nossa jornada. Você falou de Vivendi aí, era um dos publishers que a gente tinha. Eidos, Vivendi. Verdade, outros. o John, Selander, exatamente. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no papo, Cyril, porque quando a gente fala de publicidade, né, isso aí é a minha praia porque eu formei aqui, né, apesar de ter ido muito mais para um lado do marketing. E aí eu queria olhar mais para o âmbito mais macro, falando da categoria, porque cada vez mais a gente tem acompanhado esse tsunami que une marketing, mídia e e-commerce, né, de uma forma geral, assim, né? E aí a gente vê que a publicidade ela vem passando por algumas ondas. Então começou lá em search, que demorou mais ou menos uns 15 anos para atingir os 30 bi de volume de receita. Depois veio o social, que demorou menos, né, talvez uns 10 anos. E agora a gente já chegou na parte de retail, que já tem uns 5 anos para cá, né? Você falou que a Unlimited Sale tem uns 2, 3 anos, então, né, já é um mercado relativamente novo, mas que as coisas acontecem de uma forma muito dinâmica. Conta pra gente, né, dessa sua experiência, como você tem visto, primeiro, essa mudança de comportamento do usuário, que tem buscado cada vez mais as coisas nas lojas de e-commerce, até no PDV, e aí vou soltar uma pimentinha aqui, um tempero um pouco mais caliente. Você acha que já dá para desafiar os grandes players como Google e Meta nessa briga? Ou ainda não? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Vamos lá, deixa eu tentar responder de forma estruturada, mas acho que o fim da resposta vai na linha da sua última pergunta. A onda de retail media ela cresceu muito rápido porque foram players gigantes que alavancaram tecnologias que já existem ou que foram adaptadas, mas então quando você tem um player muito grande que adapta coisas e surfa uma onda, uma Amazon, um Walmart da vida, os caras crescem muito rápido, né? Já tem audiência, etc. Vamos lembrar alguns números, né? As duas empresas aqui que a gente está falando são empresas que faturam na casa de 500, 600 bilhões de dólares, né? Audiência pequena. Então, crescer rápido usando um ativo desse num mercado tipo Estados Unidos, onde publicidade é assim, que nem tomar leite para criança, tá na veia dos caras, né? O esporte é feito para isso, né, Cyril? Exato. Os caras desenvolvem esporte. Por exemplo, o time do basquete é para encaixar publicidade. E o Super Bowl, que os caras, Super Bowl, os caras criam comercial só para isso, pô. É um mercado que tem essa cultura, tem o dinheiro, tem a tecnologia, tem as empresas gigantes, tem uma língua só. E o negócio cresceu de forma absurda. Mas quem cresceu? Quem cresceu? O digital, né? Vamos lá. A Amazon, o Walmart. Aqui no Brasil vai ser quem? Mercado Livre, Amazon, Magalu. Os gigantes digitais. Tá tudo certo. Então, essa é a primeira onda para mim do retail media. Eu acho que ela está escondendo uma segunda onda, a qual eu acredito que é a onda da loja. Vamos lá, especialmente no meu ramo. Quando você vende televisão, você vende em digital. Televisão, cara, é uma compra, é um investimento, é CAPEX para a família, né? É investimento. Então, você vai procurar, o produto ele é padronizado, né? Você vai lá e vai procurar um lugar que vai te entregar o melhor preço. Se você quer algum serviço, garantia e tal, você vai pesquisar também, mas no fim das contas você vai buscar preço com um nível de serviço que te convém. E é super competitivo. Agora, comida é uma coisa diferente. Quando eu vou no Mercado Livre para comprar alguma coisa, eu vou sair com 1, 2, 3 produtos no máximo na hora de pagar. Se eu vou para o Carrefour, quantos em média? No digital, uns 30 produtos diferentes. A conversa é diferente. Se eu vou em loja, é outra coisa. E a realidade é que
para a gente, no mundo do varejo alimentar, a gente enxerga as coisas um pouco de uma forma diferente. De forma geral, a penetração é mais baixa que em muitas outras indústrias, tá? Bem mais baixa que em muitas verticais que a Amazon domina, por exemplo, ou aqui, de novo, Meli, Magalu, etc. De forma geral, os Estados Unidos vai ter uma penetração que é relativamente alta, mas mesmo assim é na casa de 15%, talvez 18%. Na Europa, dependendo dos países, 10%, 11% de penetração para o varejo alimentar, e-commerce. Aqui no Brasil, você olha para os números da Abras, 2,5%, 3%, fraco. E o melhor é que, se você olha para esse 3%, metade disso, mais ou menos, né, olhando para grandes números, é um player genial que chama iFood. Ou seja, o que sobra de direto entre o varejo e o consumidor? Fatia de uma fatia, de uma fatia, de uma fatia do mercado. Quase nada. Então, a gente aqui, a Nemitel, no Brasil, nasceu não olhando só para o digital, porque é um mercado interessante, é um mercado importante para as indústrias, a gente pode medir muita coisa, a gente pode criar muita coisa interessante, né? Publicando banner, sponsored search, o que for o formato num site ou num app de e-commerce. A gente pode fazer coisas fantásticas também, fazer o que a gente chama de off-site, né, que é alavancar dados e usar esses dados em alguma rede social. Então, Pedro, sei lá, você gosta de Sprite, por algum motivo a PepsiCo decidiu que ela quer conversar com você no Instagram para ter uma conversa sobre o Sprite Zero, não sei. Ou você, Gustavo, ou sei lá, outra marca, Procter Gamble, decide de falar de algum shampoo, porque não sei o que tal, ela vai te achar no Meta, no Face, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente faz, mas a realidade é o quê? É que 90 e tantos por cento dos meus clientes compram onde? Em loja, né? E quando você enxerga uma empresa como o Carrefour, que tem um faturamento dado público na casa de 125, 130 bi, é quase 1% do PIB do país. Quando eu olho para esse número, com esse prisma, né, com esse, Quantos milhões de esse clientes ângulo, seria? olha, eu não sei te dizer o número exato, e é difícil, né, porque a gente tem, dependendo das três bandeiras que são o Carrefour, o Sam's O Club e, fluxo é obviamente, o muito grande. Atacadão, a gente tem uma taxa de compra identificada, né, com cartão, que varia muito. O Sam's Club é um clube, 100% é autenticado. Isso. O Carrefour tem uma taxa de autenticação que é boa. O Atacadão é um número muito mais fraco, porque historicamente é um negócio de B2B. Isso. Então é uma história diferente. Então, para responder é difícil, mas em quantidade de Milhões de transações pessoas. anuais, a gente está falando de mais de 600 milhões de transações, Cara, né? É um número absurdo. É muita gente que entra e sai de uma loja. Eu costumo brincar que o Atacadão sozinho, em termos de audiência, é um metrô de São Paulo. Então, quando eu vejo as empresas de DOH lutando para conseguir obter o direito, né, e pagando bastante caro, né, para a prefeitura, que eu acho legal, o direito de subir telas no metrô, eu olho para o Atacadão e falo, o Atacadão é um metrô. Só que não é um metrô onde você vem e fica grudado no seu celular porque não quer conversar com o vizinho, é um metrô onde você está com um carrinho de compra, cartão de crédito no bolso e andando dentro de uma loja durante, em média, 1 hora e meia, procurando produto. É um metrô atrativo. Mas, enfim, eu quero responder aqui a pergunta do Pedro, porque é uma provocação legal. Como é que a gente pode competir com esses gigantes? Olhando para o mercado de uma forma diferente. O meu tema aqui é construir uma jornada que é 360 graus de verdade. A vida do cliente, ela começa, pode ser no digital, eu posso conversar com você, de novo, no Instagram, posso conversar com você na hora que você vai subir, entrar no app do Sam's Club para, sei lá, comprar alguma coisa, olhar algum produto, eu posso conversar com você dentro da loja, com MPDV, eu posso conversar com você dentro da loja, com uma tela, um telão, etc. E essas oportunidades fazem que a gente enxergue o mercado como uma coisa muito maior do que a parte do digital puro, né? Então, acho que sim, a gente tem como ir competir nesse mercado, temos escala, a NMT tem a sorte, né, de ter como parceiro
e a possibilidade de valorizar os ativos de um grupo, que é um grupo gigantesco como o Carrefour, de novo, é quase 1% do PIB do Brasil. Óbvio que é um mercado onde a margem é apertada, muito apertada, mas o volume é absurdo, né? E a audiência é absurda. Então, eu acho que com o produto certo, com o serviço certo também, porque é uma das dificuldades, né? Uma empresa, a NBT é uma empresa pequena que está crescendo muito rápido, então adaptar a infraestrutura, os processos, etc., para garantir um SLA bom é um desafio de todo dia, mas fazendo isso direito, eu acho que a gente pode competir com esses caras. Não vai ser frontal. Que bom, eu não quero, ninguém é louco nichado, para né? Exato, isso que eu mas ia falar. ninguém é louco o suficiente para ir Exato. competir Bate de frontal frente, exato. e bater de frente com a Amazon. Tem que ser louco, né? Eu sou louco, mas não sou doido. Davi Então, versus Golias, né? exato. O Então a pequeno gente contra o tenta. gigante, mas você tem muito mais agilidade, você conhece melhor o seu cliente, né? Aí tem mas Agilidade é tem uma um coisa ponto. importante em relação a isso, Gustavo. O porquê, vocês me perguntaram o porquê da Nimiteu. Se a gente tivesse dentro da empresa, do grupo Carrefour, a gente não poderia correr. Tá do lado permite correr. Isso. Né? Todo santo dia eu posso ir para o campus, né, que é a sede do grupo, mas a gente está aqui com o escritório no Brooklyn. Eu vou lá, eu vou pedir coisas, mudanças, transformações. E a gente é chato, né, porque a gente está pedindo coisas diferentes, né? O grupo se organizar de forma diferente, etc. Tal, mas de fora dá para fazer. É importante isso também em relação à pergunta que A vocês fizeram. velocidade, né? Porque um Super. gigante desse, né? É muito Pois complexo é. mesmo. Mas é bacana, eu adoro. Agora tem um desafio aí que você trouxe um pouco do cenário e até comparando com os outros players. Se a gente pegar os outros players lá fora, vamos pegar a Amazon ou o Mercado Livre aqui no Brasil, esses caras têm 100% da compra identificada, né? E o grande desafio da omnicanalidade, principalmente no varejo alimentício, por exemplo, fora o Sam's Club, que eu acho que é um modelo de negócio já bem nasceu, né? Já nasceu Mas dentro assim. do grupo ele já é inchado, né? Isso. Mas se a gente pegar, né, e aí, assim, eu fui do conselho consultivo da CIA por muitos anos, por 5 anos. Um dos desafios que a gente tem lá é como é que eu faço para a cliente se identificar na jornada dela, antes de ir lá para o caixa, né? Porque quando ela se identifica lá no caixa, eu perdi um monte de oportunidade de saber que ela experimentou uma calça e deixou, que ela fez isso e tal. E é um grande desafio do varejo como um todo, varejo físico, é essa identificação, né? Assim, de saber, pô, o Gustavo entrou aqui, eu sei que ele entrou, eu sei que ele pegou isso, eu sei que no final ele devolveu tais produtos e que ele fechou isso, né? Já é uma complexidade. Agora, no varejo alimentício, existe a complexidade também de muitas compras não terem a identificação de que foi o Gustavo que fez. Isso, para a parte de dados, é muito complexo. Porque, poxa, eu sei que eu vendi um vinho, mas eu não sei para quem. Eu sei que eu vendo isso, mas eu não sei direito para, assim, como esses outros players fazem. Né? Como é que vocês têm trazido o retail media para a realidade da loja física, que é onde está o grande volume, para fazer com que esse impacto seja realmente cirúrgico, né? Para que não seja aquela mídia tradicional de falar, beleza, vou botar telão aqui e vou falar sobre isso. Tudo bem, eu acho que é um jeito de fazer. Agora, como é que você... E eu entendo aqui, só fazendo um disclaimer, que isso é uma complexidade para todo mundo, né? Acho absurdo. Para Nike, para todo mundo tem esse problema do cara entrar, experimentar, ir embora, e você não sabe nem quem passou ali. Mas o que vocês têm feito para tentar fazer, por exemplo, com que o celular seja uma ferramenta de uso na loja, né? Eu sei, por exemplo, que nos Estados Unidos já tem varejistas desse mercado alimentício usando tecnologia dentro de loja para te identificar, com carrinho mais digital, com app e tudo mais. Como é que vocês têm feito isso aqui? Olha, é uma pergunta super aberta, né? A quantidade de respostas que já passaram pela minha cabeça só ouvindo a sua pergunta é difícil. Mas é um desafio, exaustivo, né? É um desafio animal. Tem várias frentes de resposta. Assim, a mais óbvia é trabalhar para incentivar o cliente, ou vamos lá, o consumidor, a se tornar um cliente identificado.
Perfeito. Como é que eu dou um jeito do Pedro ou você, Gustavo, tá afim de entrar no Atacadão e pegar o cartão de fidelidade Atacadão? O que que eu vou te dar em troca para você ter esse incentivo? Bom, tem um montão de coisas, né, que hoje em dia o mercado desenvolve, né, e tem ideias boas. O Grupo Carrefour também está desenvolvendo coisas interessantes, inclusive o cartão, né, a parte de crédito do banco agora funciona nas 3 bandeiras, que é também uma forma de você incentivar as pessoas, porque a gente vê que tem cliente que vai de uma bandeira para outra sem nenhum problema, vai para o Sam's, compra aquele vinho legal, depois vai para Atacadão para encher o carro de algum produto que ele só vai consumir e que não é perecível. Enfim, a gente enxerga esse tipo de comportamento. Então, a primeira parte da resposta eu diria realmente como a gente consegue trabalhar a base de clientes, que é o trabalho de CRM, fazer com que eles, cada dia, tenham mais intenção de ser autenticados, né? Nada de E graça. Eu, multicanal, né, cliente... Cyril, que é o que você está Exato, trazendo ali, né? Você tem exato. diferentes pontos de contato, né? Inclusive É, no o, site, né? o lado legal do grupo, né, um deles é esse fato de ter essas 3 bandeiras que são bem diferentes, mas que se completam em termos de formato, de geografia e também de sortimento. E isso é bem bacana. Então, o primeiro elemento realmente está mais na mão da bandeira. Como a bandeira, de forma geral, e não só o nosso grupo, consegue incentivar o cliente dela a entregar mais informação na hora de comprar. O segundo elemento, eu acho que é muita tecnologia, né? Tem tecnologia em loja e tem tecnologia fora da loja, eu diria. Tecnologia em loja, você deu uma. Celular é uma ferramenta que permite acessar bastante informação. Claro que isso é enquadrado, LGPD, etc. Sim. E é super importante. Eu acho que como cidadão, eu acho uma boa. Como profissional, eu acho às vezes pesado, mas o cidadão é mais forte, eu acho certo. É uma opinião minha. Então tem tecnologia hoje que permite entender quem é quem um pouco dentro da loja. Existe tecnologia também com câmera que vai ter capacidade de entender quem é a pessoa que entrou. Eu posso, no mínimo, entender que a pessoa que entrou é tal sexo, tal faixa etária e tá com tal, sei lá, a cabeça tá sorrindo, tá triste, tá apressado, tá bravo, emoções. Algumas emoções a gente consegue pegar de forma relativamente fácil. Então dá para entender já um pouco a audiência. Mas isso não vai dizer que é o Gustavo que entrou. Uhum. Mas ele Teoricamente vai falar é um pouco sobre possível, idade, né? mas já vai me passar algumas informações. A outra coisa que eu acho interessante, e eu acho que vem um pouco com a pergunta precedente, né, que é como eu vou, como empresa, poder competir com esses gigantes do mundo digital. Cara, loja é uma coisa extraordinária. Cada loja é uma. Eu vou te dar um exemplo, assim. Você pega a marca mais forte que tem, por exemplo, uma Coca-Cola, tá? Que vai ter uma penetração de, sei lá, vou chutar um número, mas não vai estar muito errado, de 50% em média na categoria de refrigerantes. Se não for 50, é 40, mas tá por aí. É muito alto. Ela realmente domina um mercado. Dentro de uma bandeira, você vai encontrar lojas onde o share médio dessa marca é 30 e outras lojas onde é 70. Ou seja, já atrás de um número muito alto, você começa a ver diferenças que são importantes. Mas não é só isso, não. Se você olha para essa loja que tem uma penetração de 70, onde a marca, assim, é a rainha da praça, você vai enxergar que talvez na terça-feira de tarde, porque naquela loja, não sei o que está acontecendo, esse número caiu para 45. Aí, a pergunta que você me fez de subir alguma coisa na tela, bombardear o cliente, começa a fazer sentido. Verdade. Como é que eu consigo conectar dados de compra com telas para passar o filme certo na loja certa, no dia certo, na hora certa? Aí o papo começa a ser engraçado. E, de novo, eu te falei, tem tecnologia em loja e tem tecnologia, entre aspas, fora da loja. Como eu vou alavancar a informação de loja para fazer com que, fora da loja no sentido que o cálculo não vai ser feito dentro da loja, de uma certa forma, né? Não é o cara que está andando dentro da loja, eu não sei quem está lá. Eu conheço o comportamento de quem, em geral, está naquela loja, naquela hora, naquele dia, para cada uma das marcas. Só que são mais de 1.000 marcas
importantes dentro de uma loja grande. Então, cada uma delas, se a gente ajudar elas a entender a riqueza dos dados que a gente tem, elas vão começar a enxergar cada loja como fosse um e-commerce. Entendi. Na época de 15 anos atrás, onde eu não tinha capacidade de saber que era o Gustavo que estava olhando para o site ali e subir a propaganda exata que o Gustavo precisa, baseado nos interesses que eu conheço do Gustavo, do histórico do Gustavo, não sei o que lá. Mas naquela época eu estava vendendo banner no CPM. Só que o banner no CPM, cara, você sabe que durante Black Friday tá valendo mais caro para Samsung que para Seara. Sim. E essa é a mesma lógica, só que eu não quero fazer numa base de Black Friday, e sim, cada loja, cada dia, cada horário, eu sei que o comportamento da loja é diferente da loja do lado. E é radicalmente diferente. Só para você imaginar, no Tamboré, aqui do lado de São Paulo, né? Tem um lugar onde tem um Sam's Club, 2 lojas Carrefour, uma do lado da outra. Assim, eu vou a pé 3 minutos de uma para outra. Eu olho esse exemplo que eu te dei. Cada uma tem 3 lojas diferentes. Olha isso. E a geografia é... Ô, Cyril, mas Sim. me conta só uma coisa aqui, até para nossa audiência que está ouvindo, para eles conseguirem entender o que é que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sistema tipo Google, onde a marca, por exemplo, a indústria vai lá, a Coca-Cola vai e ela tem todas as informações e ela faz o bid. Ou a gente está falando de um sistema onde a Coca fala, ó, você gerencia o bid para mim, assim, você sabe a melhor hora e faz automático. O que é isso? Ou é um negócio manual, onde a Publicis entra e ajuda a montar esse mídia, sei lá como é que chama isso, Cara, tem tanta resposta diferente. Como é que funciona, assim? Não, Essa altura é um sistema na minha cabeça e na cabeça do time, né? Tá. A gente identificou uma oportunidade, está trabalhando em cima de algoritmo para automatizar as coisas, etc. A parte comercial, como você acabou de falar, eu acho que vai ter muitas formas de vender. Da mesma forma que hoje, se você olha para uma Eletromídia, uma GC/Deco, uma fatia das vendas delas é programática pura, a outra parte é um comercial falando com o cara que está pagando ali e tá tudo certo. Eu acho que o nosso mercado vai ser a mesma coisa. Em algum momento a gente vai poder pôr esses dados à disposição de quem está comprando e vai ser um marketplace programático de uma forma ou de outra. Outra parte vai ser provavelmente uma agência que tem X mil reais para investir e vai confiar para a gente, e a gente vai investir demonstrando o uplift, que o bom de ter número é que uplift é uma coisa que a gente pode medir. Cara, encontrar 2 lojas que têm um comportamento muito similar para uma categoria dada ou uma marca dada é uma coisa relativamente fácil. Então, a A/B teste é uma coisa que a gente consegue fazer, dá para medir uplift. Então, se a gente consegue medir uplift, a gente, com certeza, da mesma forma que a Google hoje te oferece a possibilidade de decidir o que você quer comprar, onde, quando, etc., ou você confia o dinheiro e o sistema vai, entre aspas, bidar para você na hora certa para te entregar o que você está procurando. No nosso caso, em geral, é o Clift. O cara que quer vender, a indústria está lá, ela quer vender mais. Mas você trouxe um ponto interessante. Você consegue... Que é uma das coisas difíceis da mídia, é medir o ROI, né? Assim, com a mídia digital, Google e tal, até que você consegue um pouco mais fácil. Mas você coloca um outdoor, você não sabe direito. Ali não. Né? Ali você fala, poxa, eu coloquei e sua venda que estava X, agora ela está 2X. Né? Você consegue mostrar que naquele dia, horário, você consegue conectar, né? O debate o retail media hoje não é muito ROI. A parte digital é muito ROAS. Né? ROAS, isso. ROAS é outra coisa, né? Eu acho, entre aspas, fácil. Se o cliente está feliz com o ROAS, está tudo certo. Mas o ROAS eu investi 1 e vendi 6. Mas eu não estou atribuindo essa venda ao meu investimento. Pode ter acontecido mil coisas, né? A lógica de ROI, de uplift mesmo, é você realmente ter um modelo matemático que te dá um intervalo ali de confiança bom o suficiente para você poder garantir que você pode atrelar o investimento à venda adicional. E é muito mais interessante.
É mais mais difícil. complexo também, né? Caramba, assim, não tem nada Envolve a ver. pesquisa Mas, também, né? Não é só pois é, no last click, né? não, Atribuição. de fato. Mas aí você compara a loja, de novo, você tem. É uma das coisas que eu, felizmente, desenvolvi quando eu estava no Lake Carter. A gente fez muito modelo desse tipo para entender o uplift do modelo que a gente tinha de atribuição de promoções personalizadas, né? E isso você consegue fazer, você consegue identificar dois grupos que têm o mesmo comportamento a 99%, o comportamento é muito comparável, e um grupo você não vai expor, o outro grupo você vai expor, e você vai identificar a diferença ao longo do tempo, e isso te garante um uplift que você consegue medir e justificar de forma séria, do ponto de vista matemático. Essa experiência a gente vai trazer para a loja. Óbvio que na loja é difícil você dizer que fulano entrou e viu a tela e fulana entrou e não viu a tela. Só que eu posso achar, em vez de dois grupos num site de e-commerce, posso achar duas lojas que têm um comportamento similar para uma categoria X. Isso feito, se dentro de uma loja a gente está subindo alguma coisa e na outra não, a gente já entende que qualquer evolução do comportamento, a gente tem alguma coisa ali sólida para defender que a campanha de mídia teve um impacto em cima do comportamento de quem entrou dentro da loja, né? É bem Excelente. bacana. Excelente. E a realidade é que a gente nem precisa ir tão longe, né? A gente em Bangu, agora há pouco, decidiu subir muita tela para testar uma experiência diferente. É um exercício complexo, né? Que você não quer transformar a loja num Times Square, que é legal quando você vai para Nova York, mas você não quer passar 2 horas comprando ali. Ainda mais se você for todo fim de semana, você vai ficar louco. Então você tem que chegar numa experiência que é boa para o cliente, que é o cara que manda, né? Como dizia o Sam Walton, né? Quem manda, meu chefe é o cliente, né? O dia que ele vai embora da loja, ele me desliga. Então o cliente manda. A gente primeiro constrói uma experiência que é boa para o cliente. A primeira pergunta para o cara que entra na loja: o que você está achando que você está vendo? Tá. Uma das coisas que a gente fez, claro, 200 metros quadrados ali de tela é muita tela. Quando você entra no corredor central, são 16 telas de 4 metros quadrados, uma atrás da outra, em cima de cada gôndola. Só que cada tela, quando tem um filme que está rodando, está sincronizada. Então você vê o mesmo filme no corredor inteiro. 2 vantagens. A primeira, é uma experiência bacana. Legal. E 2, você não pode não ver. Aí o que a gente foi ver? Quando a gente fez isso, subimos umas 15 marcas ali, parceiras nossas, e começamos a olhar o market share das marcas que estão lá na categoria delas. E comparamos com lojas comparáveis. Olha, de 15 marcas, acho que de cabeça umas 12 estão com market share que está mais alto, um pouco ou muito mais alto que em outras lojas onde não tem essa experiência de tela. E sem te dar o nome de uma marca, numa das categorias tem uma marca que tem um share anual que está na casa de 8, no Rio de Janeiro está mais para 5, nas lojas em volta de Bangu, né, que vai ser Bom Sucesso, etc., está mais para casa de 4. Durante um mês que ela subiu ali, ela estava com 34% de market share. Que isso. Na hora que ela saiu, voltou para a casinha dela, que é 4, 5. Ou seja, impacto é óbvio. Vai ter. A dificuldade é você desenvolver tecnologia para automatizar isso. De novo, milhares de lojas, milhares de marcas. E escalar, né? Milhões de clientes. Mas é um terreno de jogo fantástico. Que é um espaço de... fantástico. E uma das coisas que a gente estava conversando, né, no início do podcast era o mercado brasileiro é específico, né? São 150 bandeiras regionais que faturam entre 100 milhões de reais e, vamos lá, 5 bi. São empresas maravilhosas, de dono, famílias, primeira, segunda, terceira geração ali, muito libanês, italiano, português, japonês, etc. E só olhar o nome da bandeira que você já conhece a história um pouco da bandeira. Acho fantástico, no sul você vê essas bandeiras italianas, África e tal, aí você vai para outro lugar, outra coisa. Você vai para Campinas, sei lá, é IGA, conta a história do Brasil, eu acho maravilhoso. Mas essas bandeiras, cara, com toda a força que elas têm, elas não têm escala para fazer os investimentos que a gente está fazendo. Então, nossa aposta é o quê? É que em algum momento a gente vai conseguir entregar tecnologia e serviço bom o suficiente para que essas bandeiras se unam a esse
esse projeto. Por quê? Pô, eu quero que o meu cliente, né, a indústria, ela possa acessar não só os clientes do Grupo Carrefour, mas talvez amanhã 40% ou Que 50% legal. dos E eu ia clientes perguntar isso, que meu seguinte. entram em algum varejo alimentar. Isso. E é esse o jogo, né? A gente conseguir oferecer um serviço realmente que vai bem além do Grupo Carrefour. E isso completa um pouco, eu acho, o capítulo, entre aspas, né, sobre por que a Limiteu. A Limiteu tem essa particularidade. Ela nasceu sendo fornecedor exclusivo do Grupo Carrefour, para Retail Media, mas ela não tem nenhuma exclusividade com o Grupo Carrefour. Eu posso trabalhar com Legal. qualquer empresa. Óbvio que, bom, a gente pode imaginar que um açaí, por exemplo, não vai querer trabalhar porque compete muito cara a Isso. cara, ele é Isso. gigante, compete cara a cara com o atacadão, provavelmente não vai querer trabalhar com a gente. Da mesma forma que eu imagino que a liderança do Grupo Carrefour aqui no Brasil não adore a ideia que eu trabalhe e ajude o açaí a se reforçar. Mas, de novo, são 150 bandeiras, algumas muito regionais, onde a gente não atua, enfim, alguns lugares. Eu estava falando do Zafari de brincadeira. O Rio Grande do Sul é uma empresa que tem um terço do mercado, eles dominam ali. Então, eles não têm medo, eles precisam ser reforçados. E é esse, eu acho, um dos negócios legais também da Animiteu, essa relação que é assimétrica entre o varejista, fornecedor de ativos com quem a gente trabalha, que é o grupo, e ao mesmo tempo esse outro sócio, que é a Publicis, que trabalha com todo mundo. E a gente tem essa natureza de ser fornecedor exclusivo do grupo e ao mesmo tempo uma empresa que pode trabalhar com qualquer outra empresa. Tanto é que na Europa a gente assinou, eu acho, com uns 34, 35 varejistas diferentes. O foco lá é muito digital, porque a natureza do mercado é diferente. Mas é possível trabalhar com outras bandeiras, sim, com certeza. Deixa eu puxar nessa linha, assim, porque eu tô doido pra fazer uma pergunta, tem a ver com o meu negócio aqui no final das contas. Manda aí, Pedro. Porque, assim, uma das frentes é monetizar a audiência. Né? Eu adorei quando você falou que o atacadão é tipo um metrô. Então lá você pode colocar, obviamente, de que não é concorrente, publicidade, ou no PDV, ou direto na loja, ou no digital, o que você quiser. E o outro tem a ver com aumentar o consumo, né, que é o share of wallet, mas também, né, acho que na visão principalmente de recorrência, que é um grande desafio. Inclusive, né, o Gustavo está escrevendo um livro sobre isso, por quê? CAC está cada vez mais caro, então qual que é a estratégia? Você tentar fidelizar seu cliente. Só que, quando a gente fala do ramo alimentício, aí você me corrige se eu estiver errado, eu acho que toda essa parte de fidelização acaba sendo mais complicado, porque eu imagino que o poder de decisão, ou que a decisão, né, do consumidor, tem mais a ver com preço e praça. Eu te falei lá a gente sair de Santa Teresa aqui em Belo Horizonte para ir no BH Shopping, longe para danar. O que a gente ia lá? Porque meus pais tinham certeza que era mais barato. E tinha mais variedade e tal. Talvez a variedade até entre dentro dessa equação ali. Entra. Mas como que você tem visto, assim, né, o retail ainda mais, né, dentro do ramo alimentício, como ferramenta de loyalty, para poder fazer com que esse cliente volte e ele compre mais vezes no mesmo lugar? Tem alguma coisa a ver com isso? Ou você acha que não? É mais a compra pontual mesmo e tá tudo bem? Eu acho que é um tema, assim, super importante. Tanto é que dentro do grupo a gente tem um empresa que é o Sam's Club, que é um clube, né? Você é sócio. Você paga para poder comprar na loja. Uma coisa relativamente... É um investimento fraco, né? Para você poder acessar. Mas ele é um símbolo, né? O símbolo de você pertencer a um clube. Sim. Ou seja, a ideia de você voltar ali passa a ser natural. Pô, você investiu. Perfeito. Mesmo que alguma coisa, não muito, se investiu. Você vai querer usufruir do seu investimento. Eu acho que tem várias coisas, né? Primeiro, tem espaço para todo tipo de bandeira. Tem bandeira que luta com preço, e atacado, com certeza, é o lugar onde preço mais importa, né? Mas também tem bandeira que vai te oferecer sortimento diferente, proximidade. A gente acabou de abrir um Carrefour Express dentro do metrô, aqui em São Paulo. Cara, tem uma audiência ali, a pessoa que passa lá, ela, não é o preço que ela procura, é você estar ali no lugar certo, Local. na hora certa. Pô, eu tô passando ali. Tem também sortimento, Sam's Club. Boa parte do sortimento do Sam's Club é produto que a gente
compra com a parceria com o Walmart, então são produtos importados, então você vai chegar a ter produtos que você não encontra em outros lugares. Acho que tem de tudo, de verdade. Você pode, de novo, ir para o Santa Luzia aqui e pagar caro para ter produtos exclusivos num lugar que é bonito, bacana e tal, e ao mesmo tempo querer comprar em outra loja. A gente enxerga que as pessoas vão em bastante varejista, tá? Bastante bandeira. E a decisão não é só porque está passando por perto, é escolha. Então o tema da fidelidade é um tema complexo. O segundo tema, que é um pouco que você trouxe também, que é o share of wallet, né? O cara pode ser fiel, mas vem uma vez cada 2 meses. Só que ele compra cada semana. Como é que eu faço para aumentar isso? São temas, eu acho que são críticos para qualquer bandeira no Brasil, no mundo afora. Dito isso, quando a gente fala de retail media, é mais difícil a gente participar disso, né, de forma direta. Nosso trabalho é expor uma audiência, permitir que uma marca seja exposta em frente da audiência certa. Se uma das marcas é a bandeira, ela pode usar também esses ativos para tentar fidelizar. E, de fato, é uma das coisas que a gente vê. Mas eu acho que o tema da fidelização à bandeira, ele vai bem além do que é o retail media. Ele realmente está mais atrelado a que é o posicionamento da bandeira, qual é a geografia da bandeira, quais são as formas de loja da bandeira, onde ela se encontra, qual é o preço, posicionamento de preço, qual é o Perfeito. sortimento, qual é a experiência. Eu acho bonito, eu acho feio. É um mercado complexo. Não é à toa que tem tanta bandeira no Brasil, né? Estão competindo com experiências, preços, sortimentos, tudo diferente. E essa guerra, eu acho que não é a guerra do retail media. Essa luta, eu acho que não é a luta do retail media. Eu acho que o nosso papel realmente é focar entre como alavancar ativos, audiência de bandeiras para entregar para as indústrias um serviço que as ajude a comunicar com os clientes dela. Qualquer que seja o objetivo, pode ser para vender mais, e em muitos casos né? A gente não entrou muito nessa conversa de onde vem dinheiro. É uma coisa complexa. Tem dinheiro de trade? Tem, mas não é o dinheiro que mais me interessa, porque a gente já conversa, né? As bandeiras já conversam com o trade das indústrias. Tem dinheiro de marketing, tem dinheiro disso, tem dinheiro daquilo. Então, dependendo do objetivo da indústria, se é vender mais, uplift, se é comunicar, sei lá, quando a Coca-Cola ela patrocina a Copa do Mundo, ela não está tentando vender mais na hora da Copa do Mundo. Não é retail media. Ela está criando emoção. Ela está, cara, escrevendo no seu cérebro, dando um jeito de você associar prazer com Coca-Cola. E é o que você estudou. Você estudou publicidade, né, Pedro? Então você sabe mais que eu. É isso aí. Então, dependendo do seu objetivo, mas é isso, né? O nosso papel é mais esse, dar um jeito de ajudar as indústrias e o varejo a valorizarem essa audiência, sempre levando em consideração a qualidade da experiência, porque se eu não respeito o cliente, o consumidor, não existe nada. E ainda bem. Então, é sempre isso, é ajudar bandeiras e indústrias a valorizarem essa audiência, sempre, sempre, sempre tendo como prioridade absoluta a experiência para o cliente final. Muito legal. E esse é um grande desafio para a indústria, né? A indústria ela tem muita dificuldade em chegar no cliente, ainda mais no momento de compra, né? Que eu acho que é o que vocês ajudam. O cara tá ali frente à gôndola, perto da gôndola, e aparece um negócio, a chance daquilo ali converter é muito maior do que tá em casa, amanhã eu vou no supermercado, né, via propaganda na televisão, conectar, lógico que ajuda, mas completa, né? Porque, completo, de novo, né? Você está assistindo novela, você vê o produto X ali, você passeou na rua, você viu uma tela da Eletromídia ali, da mesma marca, você recebeu alguma coisa, você viu alguma coisa no Instagram que a gente ajudou a criar com os dados, mesma marca, você cria uma jornada completa, né? De fato, sendo varejista, a gente tem o last mile. É isso. Ô, Cyril, mas eu tenho... esse é o nosso valor, né? Eu tenho uma pergunta aqui pra gente fechar. Esse papo tá massa demais, tá bem legal. Mas temos que ir para a última pergunta. E essa pergunta eu sempre faço pedindo para que você
tire o chapéu de executivo e agora quero uma visão pessoal sua, tá? Aí, eu falo isso para que você não tenha nenhum problema de compliance, de falar, que não sei o que. Não, você pode falar o que você acha. E aqui é um exercício meio que de futurologia. Assim, como é que você enxerga que vai ser a mídia no varejo daqui, sei lá, 5, 10 anos? Assim, 10 anos hoje em dia já é muito futuro, né? O negócio passa rápido. Cara, mas você tá falando que... Eu não olho tão longe, não. Tenho medo disso, viu? Então, mas conta um pouquinho, assim, se a gente puder... Na verdade, nesse momento, a gente tenta extrair alguma coisa do tipo... Cara, tem um faro de que o mundo pode caminhar para cá. Vai ser a história da hiperpersonalização, vai ser uma jornada omni completa, o cara entra num lugar, a gente já sabe quem ele é, já vai impactar ele. Como é que você enxerga, assim, um pouco desse futuro, sem responsabilidade nenhuma? Você pode falar a futurologia que você quiser aqui. Eu vou te falar, tem dois aspectos, né? Eu já criei empresa do zero. Eu acho que muitas vezes quem falha é quem corre atrás de uma visão e não quem escuta o cliente. Quando você escuta o cliente, está organizado, você sempre acaba achando um caminho para crescer. Quando você tem essa visão fantástica na qual você acredita, visão de 5, 10 anos, você corre atrás e às vezes é meio cego, cara, se você não tiver uma sorte absurda ou ser um gênio, que eu não sou, você se ferra. Né? A sua visão daqui 5, 10 anos não vai acontecer, a não ser que você seja um em não sei quantos bilhões. Então eu sou um cara bem pragmático. O que, de outra forma, significa que eu tento não tentar imaginar esse futuro daqui 10 anos. Porque eu vi demais que tudo que eu imaginei mais novo aconteceu de outra forma. Diferente. Aconteceu de outra forma. O mundo não é linear. Tem uma frase, o Bezos, né, da Amazon, ele... Cara, eu não quero mudar as palavras que ele tinha, eu só lembro mais do contexto da ideia, então não é exatamente, não estou citando ele, mas justamente ele fala em relação a empreendedores, ele fala, cara, a gente tenta não imaginar o que vai ser o futuro, o que vai importar no futuro e sem entender o que realmente importa hoje, porque daqui 10 anos isso provavelmente vai continuar importando. Ele responde assim, no caso da Amazon, a gente não tenta imaginar se vai ter verticais novas, se vai ter retail media, isso 15 anos atrás não existia. Se vai ter marketplace, quando a Amazon nasceu não existia. Pô, o cara vendia livro, tinha lá um CD, abraço. Então, se vai ter Netflix e um competidor que chama Amazon Prime, isso o cara nunca imaginou quando ele criou a Amazon. Agora, o que ele olhou, e eu acho interessante, foi o que existe hoje e vai continuar existindo em 20 anos. Quem compra, compra barato. Quer comprar barato. Tanto é que líder no varejo alimentar, não estou falando da Amazon aqui, no mundo inteiro, o maior é o mais barato. Na França, Leclerc. Inglaterra, Tesco. Estados Unidos, Walmart. Brasil, Atacadão, seguido pelo Açaí. O mais barato sempre é o maior player. Ou seja, a primeira coisa que você sabe é que, no caso do varejo... É o que não vai mudar, né? O que não vai mudar interessa mais. Mais importante do que você saber o que vai mudar lá na frente é o que não vai mudar. Porra, eu quero receber rápido o produto, num serviço de qualidade e tal. E ele construiu um império em cima do que não vai mudar. Então eu acho difícil, assim, me projetar, e eu não estou fugindo da pergunta não, tá? Eu tenho algumas ideias, tal, e até acho que na conversa eu joguei algumas ideias. Eu acho que varejo, eu acho que dinheiro de trade, de MPDV vai migrar para a tela, porque a tela é mais inteligente, ela é mais reativa, ela permite muito mais coisas que um MPDV que você vai encontrar numa loja. Eu acho que o que vai mudar muito é conexão, inteligência entre dados e a conversa que você consegue ter com o cliente. Isso é uma coisa que vai acelerar bastante, sem a menor dúvida. De novo, eu acredito que a onda do retail media em loja vai ser grande, capaz de ser provavelmente bem maior que a onda do retail media digital, só que ela é mais complexa. A gente não conhece todos os clientes, desenvolver lojas onde você tem, sei lá,
pegar o Walmart, que tem, sei lá, 6, 7, 8 mil lojas, hipermercados dentro dos Estados Unidos, é mais complexo do que você mudar o código de um site, fazer um punch ali e, pô, tá disponível para todo mundo, né? Quando você quer operar a complexidade diferente, as coisas vão ser mais devagar, mas a onda vai ser maior. Que, bem ou mal, se você tira algumas categorias de produtos, viagem totalmente digitalizado, televisão, filme totalmente digitalizado e tal, mas aí você começa a dar tênis, tem gente comprando em loja ainda bastante, roupa, não sei o que e tal. Claro que todas as categorias têm penetrações diferentes, mas loja continua sendo uma realidade, bem ou mal. Claro que a gente viu no Covid, lojas quebraram, lojas voltaram, elas renascem, se reinventam, mas nada novo ali. A gente E fala o de varejo varejo alimentar. alimentício tem uma experiência, né? Assim, que o digital, Tem. às vezes, você perde um pouco do negócio de, pô, deixa eu ir lá, vou ver um vinho novo, daquela Mas, descoberta, cara, não é só daquele isso, não. É o que o Pedro estava passeio, falando. O moleque, ele ia com a família. passear. E quando você entra numa loja, final de semana, então é um absurdo. Você vê pai, mãe e filho, É. de mão dada, olhando para produto, não sei o quê, e taraná. É uma experiência. Então a loja ela tem um futuro garantido. Ela vai evoluir? Vai. Mas da mesma forma que quando você olha para a história do varejo alimentar, porra, aquele filme do Faroeste, tem um cara ali que vende. Você chega, não tem nenhum preço, você pede manteiga, o cara pega a faca, corta um pedaço de manteiga e te dá um preço, pede farinha, o cara pega um saco, enfia 1 quilo ali e te dá um preço. Você entra na loja e não conhece o preço. Aí vem um cara que chama Felix Potin e ele decidiu fazer a mesma coisa, né? Tinha a bancada ali, ele servia, só que cada produto tinha um preço. O cara bombou. Por quê? Porque o cliente, pela primeira vez da vida dele, ele chegava e sabia quanto custava as coisas. Então ele não era o cara que se ferrava, não era o preço em função de quem entra dentro da loja. E o cara bombou. Primeira revolução, segunda revolução. Cara, faz uma loja onde o cliente se vira para escolher os produtos, se enfia ali, na hora de pagar tem caixa e tem estacionamento. Pô, hipermercado, Carrefour, Walmart e tal. Terceira onda, o que apareceu? Pô, e-commerce, outra forma de experiência. O varejo vai se reinventando, sem dúvida alguma. Mas assim, eu acho que varejo, loja vai ser uma coisa muito forte. E quem tem a possibilidade de saber trabalhar com retail media digital e com loja, tem um espaço legal para crescer. Muito bom. Cyril, você deu uma aula pra gente, foi super legal, assim, você trouxe conhecimento profundo. Calma aí, eu não sou tenho professor certeza. de ninguém não, cara. Não, tenho certeza que muita gente Foi sim, viu? do varejo aqui, infeliz, vai aprender, né, demais com esse episódio. Com certeza. Que bacana, gente, adorei a Deu conversa. show. Muito obrigado. Eu quero ver uma adorei, foto do eu acho Pedro que tem- Moleque lá nas lojas agora, vai publicar também. Ele vai botar isso aí quando Com a gente certeza. mandar. Mas foi super legal, eu tenho certeza. Ó, você que ouviu esse episódio de hoje, conhece alguém que trabalha no varejo, que tem, às vezes, um varejo local, né, Cyril? Que eu acho que também o que você está trazendo aqui é importante. Às vezes, gente, para o retail media, você precisa ter escala. Então, o que eu aprendi sobre ecossistema ou você é grande o bastante para criar o seu próprio ecossistema, que é o que o Carrefour fez, tem escala, tamanho, dados, clientes, né? E aí ele consegue criar um ecossistema, ou você faz parte de um ecossistema. Então, às vezes você tem um supermercado menor e tudo, começa a olhar para esse, né, para esse mercado, não como aquele player que vai querer chegar para a Coca-Cola e falar, poxa, eu tenho 10 mil clientes aqui para você. A Coca-Cola fala, cara, eu não posso nem gastar meu tempo olhando para isso. Agora, se você entra dentro de um ecossistema já montado e passa a fazer parte desse ecossistema, que é o que um pouco do que o senhor está falando, né, que a Unlimited tem trazido, assim, e até que é o propósito dela, ajudar outros varejistas, inclusive, você passa a fazer parte de algo muito maior e tenho certeza que as chances de sucesso são gigantescas. Então, Cyril, obrigado pelo carinho aqui com a gente, obrigado Pedro Felizola e obrigado você que nos ouviu. Um abraço, pessoal, e até a próxima.